Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar a aula 1 de Química intitulada Líquidos, Gases, CNTP e os gases ideais. Bom, inicialmente iremos abordar os tópicos: o estado físico da matéria e suas mudanças em função de temperatura e pressão. De que forma que a pressão e a temperatura interferem diretamente no estado físico de qualquer substância. Na sequência, trabalharemos pressão de vapor e o que está relacionado com o termo volatilidade e temperatura de ebulição. Trabalharemos também a chamada CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, e os gases ideais, a fim de entender como podemos utilizá-los no nosso dia a dia. Bom, inicialmente temos que estados físicos se refere ao quê? Como as partículas de uma determinada substância se apresentam em determinadas condições de temperatura e pressão. Podemos ver aqui na imagem que nós temos 3 estados iniciais para a água: 1 a 0 graus, 1 a 25 graus e 1 a 100 graus. Bom, no primeiro estado à esquerda, onde temos água a 0 graus, ela está na forma sólida, onde as partículas estão próximas e apresentam forma e volumes definidos. No estado do meio, água líquida a 25 graus Celsius, podemos perceber que as partículas estão mais afastadas, onde temos forma variável, porém o volume continua definido. E mais à direita temos então a água no estado gasoso a 100 graus, onde nós temos partículas totalmente afastadas e volume e forma totalmente indefinido. Bom, percebemos que os 3 sistemas estão abertos, onde a pressão então está estabilizada em 760 milímetros de Hg, sendo a nossa pressão atmosférica, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Entre essas fases nós podemos transitar. Percebam que nós fixamos a pressão, que é a pressão atmosférica, e variamos somente a temperatura. Indo então do primeiro estado à esquerda, que é o estado sólido, para o estado do meio, que é o estado líquido, esse processo ou essa transformação física é chamada de fusão. Retornando do estado líquido para o estado sólido, nós temos o fenômeno chamado de solidificação. A partir do estado do meio, onde nós temos água líquida a 25 graus, indo para a água gasosa, nós temos o fenômeno que é chamado de ebulição. E o inverso é chamado de condensação. Podemos ainda ter uma transição do estado sólido direto para o estado gasoso, que é chamado de sublimação. Bom, e como relacionar isso então em termos gráficos? No primeiro gráfico nós temos o quê? Um gráfico que relaciona temperatura versus calor, quantidade de calor absorvido. Bom, percebemos que o quê? Nós temos uma curva com vários patamares crescentes, onde à esquerda, no primeiro patamar, em verde, nós temos o quê? O estado sólido, onde durante essa curva ascendente, que é denominada A, o estado sólido, nós temos temperatura crescente, até um ponto que a temperatura se estabilizará. Essa temperatura, esse primeiro patamar linear de temperatura, é chamado de temperatura de fusão. Nesse estado, denominado B, nós temos uma mistura de sólido e líquido. É onde qualquer sistema sofre a fusão, passando de sólido para líquido. Então, neste patamar, a temperatura é constante enquanto essa transformação ocorre. Mais adiante, nós temos novamente um patamar crescente, que é o patamar dado pela letra C, que indica líquido. Neste patamar, nós só temos qualquer substância no estado líquido. Mais um pouco adiante, nós temos o patamar D, após a ascendência da curva, onde nós temos a linha tracejada que denomina TE. TE é temperatura de ebulição. Durante a ebulição, nós temos o quê? Uma mistura de líquido mais gás. Esse patamar de temperatura é constante até atingir uma determinada quantidade de calor, onde nós só temos o patamar ascendente E, que indica somente a presença de gás. Outra forma de relacionar isso é por um gráfico que nós chamamos de diagrama de estado de qualquer substância. Tá? Esse diagrama de estado vai relacionar pressão versus temperatura. Observem que nós temos agora os mesmos 5 pontos, porém distribuídos de forma diferente. No lado esquerdo, verde superior, nós temos o quê? Somente o estado sólido. À direita, mais ao canto direito superior, nós temos o estado líquido para o ponto C.
nós temos para o ponto E, à nossa direita, porém inferior, o estado vapor ou gás, e nós temos as linhas de transições. O ponto B indica, então, a fusão, que é o mesmo patamar B do gráfico anterior, onde nós temos a transição de sólido para líquido. Já para o ponto D, nós temos então o que? A ebulição, que é o mesmo patamar do gráfico anterior, porém no diagrama de fases. O que é interessante observar para esse gráfico é que existe um ponto chamado ponto triplo, que não é relacionado no gráfico anterior. O ponto triplo é um ponto de coexistência entre sólidos, líquidos e gases, as formas sólidas, líquidas e gás. Ok? Bom, em termos de estados físicos, nós podemos trabalhar um conceito também chamado de alotropia. Do grego allos significa outro e tropos maneira. Então é o quê? É uma outra maneira que as substâncias podem se comportar. Outros estados físicos, basicamente. Bom, foi um nome criado por Jöns Berzelius, um químico sueco, e que hoje designa o quê? Um fenômeno que diz que o mesmo elemento químico pode originar substâncias simples diferentes. Detalhe, o mesmo elemento químico, não uma mesma substância química, tá? As substâncias químicas simples geradas pelo mesmo elemento recebem os nomes de alótropos daquele elemento. Podemos observar como um exemplo clássico o carbono. O carbono tem a forma grafite e a forma diamante. Outro exemplo é o enxofre, onde nós temos o enxofre rômbico e o monoclínico. Outro exemplo é o fósforo, que nós apresentamos aqui o fósforo branco e o fósforo vermelho. E finalmente um exemplo clássico, que é o oxigênio, onde nós temos a forma de O2, que nós respiramos, e a forma de ozônio, que está presente na camada superior da Terra. Bom, como regra geral, o alótropo mais estável de qualquer substância é o alótropo mais abundante. Mas como nós definimos um alótropo mais abundante? Para que esse alótropo seja mais abundante, eles têm que apresentar o quê? O menor valor de calor de reação na CANTP. CANTP são condições ambientes de temperatura e pressão, que são 1 atm de pressão e 25 graus Celsius, que é a condição normal que nós vivemos. Bom, para os estados mais estáveis dos alótropos, temos que para o carbono é o grafite, a 25 graus Celsius e 1 atm, para o fósforo é o vermelho, para o enxofre o rômbico e o oxigênio é o oxigênio gasoso O2 que nós respiramos. O que isso implica diretamente, então? De que forma entender a variação de temperatura e pressão implica nas propriedades físicas de uma substância? Bom, o principal tipo de propriedade física que nós trabalhamos são as propriedades coligativas, ok? Dentre as propriedades coligativas nós temos pressão de vapor, tonoscopia ou tonometria, que envolve variações de pressão, ebulioscopia ou ebuliometria, que envolve variações de temperatura, de ebulição no caso, passagem de líquido para gás. Temos a crioscopia ou criometria, que é o estudo da variação da temperatura de fusão, o abaixamento crioscópico, e a chamada pressão osmótica. Na aula de hoje nós trabalharemos somente o fenômeno chamado de pressão de vapor, que é um fenômeno que está diretamente envolvido com volatilidade de uma substância no estado líquido. Bom, pressão máxima de vapor e volatilidade, como nós relacionamos esses dois conceitos? Observe na figura que nós temos, então, um estado inicial fechado, um sistema fechado contendo água, que está estabilizado, e nós temos à direita um sistema fechado contendo a substância éter, um composto orgânico. A 25 graus Celsius, nós observamos que para esse sistema fechado nós temos uma pressão interna de 17,5 milímetros de Hg. Para a mesma temperatura, porém para o éter, nós temos o quê? Uma pressão interna de 442 milímetros de Hg. Onde nós temos aqui a sigla aqui, PMV, é o quê? Pressão máxima de vapor. Então, quando se atinge a pressão máxima de vapor? Quando há equilíbrio entre as fases líquidas e gasosas. Bom, e o que é interessante ressaltar? Pela tabela nós temos então que água, líquido e vapor, este equilíbrio, uma pressão de 17,5 milímetros de Hg. Para o éter, nós temos 442 milímetros de Hg. Isso implica em quê? Que a pressão máxima de vapor do éter é muito maior. Por isso, nós fixamos a temperatura e obtivemos uma pressão de vapor maior para o sistema contendo éter.
Então podemos concluir que o quê? Que o éter, quanto maior a pressão de vapor, maior é a volatilidade de um composto. Bom, e agora como relacionar isso então com a temperatura de ebulição? Observe na figura, nós temos então agora um sistema aberto, contendo água, sendo aquecida até obtenção de ebulição. Bom, água a 100 graus no sistema aberto, a única pressão que nós temos exercida no sistema é o quê? A pressão atmosférica, que é fixada em 760 milímetros de Hg. Então, para um sistema a 760 milímetros de Hg de pressão externa, nós temos que o quê? Quando a água atinge 100 graus, a pressão de vapor na bolha contida dentro do líquido é igual à pressão atmosférica de 760. Quando essa pressão se iguala, a pressão do gás gerado no líquido é igual à pressão externa do sistema, nós temos o que então? Temos a pressão de vapor máxima a uma dada temperatura. E isso gera o que? Ebulição de qualquer substância. Então, um líquido ferve ou entra em ebulição à temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre sua superfície. Ou seja, a pressão atmosférica para sistemas abertos. Ok? Bom, logo abaixo então nós temos um gráfico onde nós relacionamos pressão máxima de vapor em milímetros de Hg versus temperatura em graus Celsius. Para esse gráfico nós temos então duas curvas, uma curva para o éter e outra curva para a substância água. Na curva do éter, percebam que ela tem o quê? Uma inclinação mais ascendente do que a curva para a água, sendo que a 34,6 graus Celsius, o éter atinge a pressão máxima de vapor, que é a mesma pressão externa, de 760 milímetros de Hg. Já para a água, para que ela atinja a mesma pressão máxima de vapor de 760 milímetros, nós necessitamos de 100 graus Celsius de temperatura. Isso implica em quê? Implica que, como o éter tem uma temperatura de ebulição 3 vezes mais inferior do que a água, a sua pressão de vapor é muito superior, sendo que é mais fácil o éter igualar então essa temperatura à pressão externa do que a água em si. Isso devido às interações moleculares dentro do sistema. Um outro conceito que vamos entender bem agora para poder compreender como trabalhar com os gases é o conceito de CNTP. Isso na verdade é nada mais do que uma condição que é estabelecida para que podemos entender os gases na atmosfera. Bom, a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós temos sempre pressão a 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, a temperatura é 0 graus Celsius ou 273,5 Kelvin e volume de 1 mol de gás ideal fixado em 22,4 litros. Agora, o que é um gás ideal? Gás ideal são o quê? São gases hipotéticos formados por partículas pontuais que não se atraem nem se repelem e cujos choques são perfeitamente elásticos. Resumindo, dentro de um sistema que você contém um gás ideal, suas partículas não interagem. Nós desconsideramos as interações entre as partículas, ok? Bom, e como nós podemos relacionar isso matematicamente? Inicialmente nós temos o que nós chamamos de equação de estado, que relaciona pressão, volume, número de mols e temperatura. E nós temos o fator R, que é chamada de constante universal dos gases perfeito, que é um valor afixado em 8,31 ou 8,32 litros quilopascal por Kelvin mol. Ou nós podemos trabalhar também com outras unidades, onde nós temos o valor de 62,4 litros vezes milímetros de mercúrio dividido por Kelvin mol. Uma variação da unidade para outra, a única coisa que muda é a unidade da pressão. Ou nós trabalhamos em quilopascal, ou nós trabalhamos em milímetros de Hg. A pressão, então, é dada nessas unidades, volume sempre trabalhado em litro, número de mols, normal, e temperatura é sempre trabalhada em Kelvin. Bom, nós temos então a equação de estado para os gases, onde nós temos pressão, volume, número de mols, temperatura e a constante universal dos gases perfeitos. Bom, se nós pegarmos essa equação e fixarmos o número de mols como constante, nós trabalhamos então variação de pressão, temperatura e volume, onde a equação então torna-se P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2.
Agora, para um processo que nós chamamos de isotérmico, que foi definido como lei de Boyle, nós temos o que? Temperatura e número de mols constante. Se fixarmos esses valores, nós temos então o que? Somente variação de pressão e volume. A equação então de estado torna-se P1V1 é igual a P2V2. Adiante, para um processo chamado de isobárico, onde nós temos pressão constante, que foi definido como lei de Gay-Lussac, nós temos então número de mol e pressão invariáveis. Sendo assim, a equação de estado fica V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Agora, se nós tornarmos o processo chamado de isovolumétrico ou isocórico, onde nós temos volume constante e número de mols constante, nós temos a lei de Charles, onde a equação de estado então torna-se P1 P1 dividido por T1, é igual a T2 dividido por T2. Bom, resumindo, a partir da equação de estado, que é PV igual a nRT, nós temos então 4 possíveis variações, todas afixando o número de mols como constante, e para as outras 3 variando pressão constante, volume constante ou temperatura constante. Nós observamos então que a partir de uma função de estado, nós podemos fixar um parâmetro e variar os outros parâmetros. Variando cada parâmetro alternadamente, nós podemos fazer um estudo completo dos gases ideais, o que facilita muito o processo no dia a dia.